O Bitcoin não é o ouro digital. E agora eu vou te contar por quê. Antes de mais nada, não se esquece de inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vem com a gente. E se você gostou do vídeo, já deixa o joinha aí. Pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos. Hoje eu vou abordar todos os fundamentos do por que se deve ou não investir em ouro. No vídeo seguinte eu vou falar como que você investe em ouro, principalmente focado nos tokens digitais lastreados em ouro. Todas as informações que eu passar nesse vídeo vão estar em mais detalhes no report que vai estar aqui na descrição. Esse report está super rico em detalhes, não perde a oportunidade de baixar e ver tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo em maiores detalhes. Mas vamos lá, vamos começar. Eu comecei falando para vocês afirmando que o Bitcoin não é o novo ouro, mas isso não quer dizer que o Bitcoin é um mau investimento. O objetivo desse vídeo é que você contrabalanceie suas posições de investimento em Bitcoin com as suas posições de investimento em ouro. É muito importante, talvez, que você tenha as duas coisas no seu portfólio. Vamos entender um pouquinho por que disso tudo. Vamos começar lá na parte histórica, entendendo como que o ouro chegou nesse ponto de ter todo esse apreço. Bom, eu li o livro Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard. Esse livro é muito interessante e ele aborda quase toda a história do dinheiro e passando pela história do ouro. Sem perder muito tempo na parte histórica, o que o Rothbard identifica é que o ouro, no tempo que ele era só uma mercadoria demandado para a joalheria, era a mercadoria mais líquida, era aquilo que as pessoas mais queriam no mercado. E por ser o ativo mais líquido do mercado, ele acabou ganhando características de dinheiro, todo mundo queria ter ouro. O ouro foi evoluindo, passou a ser reserva dos dinheiros emitidos pelo Estado. Em um momento ele os dinheiros dos estados deixaram de ser lastreados em ouro, mas apesar disso as pessoas e os bancos centrais nunca perderam seu apetite. Eles sempre quiseram ter ouro em seus estoques. Mas vamos entender agora mais um pouco em detalhes de onde que está esse ouro, qual que é a demanda, como investir nisso aí. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o estoque de ouro. Um detalhe, todos os dados que eu estou trazendo aqui para vocês vão estar num link aqui na descrição, que é de um site gold.org, que é do Conselho Mundial de Ouro. Ele tem informações riquíssimas sobre tudo e você pode pesquisar mais detalhes, apesar que o report, que também está aqui na descrição, está bem completo, ele é um compêndio de informações muito interessante para quem quer investir nesse metal precioso. Vamos lá. Para começar, vocês podem observar, nós vamos começar trazendo informação para vocês de onde está o ouro. A maior parte do ouro, ou 47% do ouro que está acima do solo, como vocês podem ver aqui, nessa proporção, tem até uma pessoa pequenininha aqui, 47% está alocado em joalheria. Não necessariamente são só colares, joias, brincos e etc. Mas todas essas frugalidades que envolvem o uso do metal como um adorno. Isso aí já tem um total de 92.947 toneladas. Investimentos privados, vejam só, os investimentos privados são 42.600 toneladas ou 21% do mercado, eles estão em segundo lugar. Official Holdings, que fala aqui que está em terceiro lugar, são as reservas oficiais, aquelas reservas que os bancos centrais têm. Eles têm 33.900 toneladas, estão em terceiro lugar com 17% das reservas de ouro sob o solo. Nesses primeiros 4 itens aqui a gente está falando do ouro que já foi minerado. E o quarto item não está muito detalhado aqui, mas são ouros que não estão dedicados a nenhuma dessas finalidades, pode estar no mercado paralelo, são ouros que não estão contabilizados, mas que já foram minerados. A gente tem aí 28 mil toneladas ou 14%. Estima-se que o ouro que falta minerar está num total de 54 mil toneladas. Ou seja, como a gente está falando de um metal escasso e a escassez do ouro é uma das coisas que fazem ele se tornar preciosas, a gente tem um estoque limitado, 54 mil toneladas do ouro ainda a ser minerado. No meu report, eu listo quais são as maiores mineradoras do mundo, ou seja, quais são as maiores empresas que estão extraindo ouro, e eu também listo quais são as maiores minerações, onde estão as maiores reservas e de onde está vindo esse ouro aí que está sendo minerado anualmente.
Mas seguindo aqui, o próximo item que a gente vai abordar são as reservas oficiais de ouro. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que é muito interessante, é que os Estados Unidos é um outlier em termos de reserva de ouro. Ele tem uma quantidade absurda, esse ouro fica alocado lá no Fort Knox. Isso aqui vem da época que o dólar era a principal moeda do mundo e além de ser a principal moeda, apesar de ainda ser, né, a principal reserva do mundo, o dólar ainda era lastreado em ouro. Isso aí foi quebrado lá no ano de 1971, no nosso report a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos entender quais são os estados, os bancos centrais que mais têm ouro. Em primeiro lugar, disparado, a gente vê aí os Estados Unidos, eles têm 8.100 toneladas de ouro, é um negócio absurdo. Em seguida vem a China, que já tem quase 2.000 toneladas, seguida pela Índia, depois vem o México e a Rússia. Eu até falei fora de ordem, mas esse gráfico que está bem detalhado aqui, vocês podem analisar. E um ponto interessante de se observar é que o apetite de ouro dos outros países cresceu bastante aqui depois do quarto trimestre de 2008. Vocês se lembram que no quarto trimestre de 2008 foi quando aconteceu o crash dos Estados Unidos no mercado imobiliário. Você vê aí que também nos últimos anos há uma disputa aí entre China e Rússia, entre quem tem mais reservas de ouro. Hoje a Rússia está em segundo lugar, a Rússia tem 2.200 toneladas de ouro, mas a China, um detalhe importante é que a maior parte do minério hoje que está sendo extraído está saindo lá da China e a própria China está consumindo. Pode ser que nos próximos anos eles passem a Rússia. Isso aí a gente falou um pouco sobre a reserva de ouro que está na mão dos poderes públicos, dos governos, dos bancos centrais, que não são tão acessíveis por nós, pessoas comuns. Vamos tentar entender agora, então, aonde que está o ouro está na mão dos investidores privados. Lembrando aí que eles estão ali na primeira ordem de importância, são os investidores privados que mais têm ouros. Esse fundo, que é o primeiro colocado, vamos ver aqui os ETFs que mais têm reservas de ouros, é o SPDR Gold Shares. O SPDR é o maior custodiante privado de ouro do mundo. Você consegue comprar, inclusive, cotas do SPDR que são negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. O SPDR ele tem hoje quase 1.000 toneladas de ouro, é uma quantidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia em termos de comparação, o Brasil só tem 67 toneladas de ouro em suas reservas oficiais. E aqui a gente pode ver como é que está a distribuição do investimento privado por ouro em países, aonde que está alocado esse ouro especificamente. A gente vê que uma grande parte disso aqui está na Europa. E esse aí é um ponto interessante. Quando eu fiz o estudo sobre o SPDR, eu descobri que o SPDR, todo o seu ouro físico, ou seja, o SPDR, ele é 100% lastreado para cada valor que eles falam que tem, de fato está armazenado no cofre, mas o cofre do SPDR fica no HSBC de Londres. É uma situação aí meio sui generis, ela é meio atípica, mas é importante que o investidor saiba disso, que as cotas do SPDR, o fundo SPDR, ele está constituído nos Estados Unidos que tem a maior reserva de ouro como nação, o maior fundo privado do mundo é americano, mas o ouro físico do SPDR está em Londres nesse momento, nos cofres do HSBC. É o maior cofre de custódia de ouro do mundo. Agora vamos passar a entender um pouco aqui onde que esse ouro produzido, onde que está a demanda, onde que está a demanda e o consumo do ouro. Esse gráfico aqui é bem interessante, lembrando que todos esses dados estão disponíveis no site gold.org e no report do Bybem, que tem um compêndio excelente. Aqui no site do gold.org tudo está em inglês, eu coloquei tudo em português para facilitar para as pessoas. A gente pode ver aqui que historicamente a maior demanda por ouro é do setor de joalheria. O setor de joalheria é quem consome, ele tem um consumo muito regular. No report eu falo detalhes do consumo de cada um desses setores. Os bancos centrais, eles têm aumentado seu apetite, os investidores também em alguns momentos consomem mais. A indústria de tecnologia tem diminuído um pouco a tendência de consumir ouro. A gente sabe que o ouro é um condutor elétrico importantíssimo, usado em sistemas de computador e etc. Mas esse apetite vem diminuindo. Aqui a gente pode ver bem esses detalhes pelo gráfico, de onde que está o supply, né, a oferta de ouro, de onde que ela está sendo produzida. E um ponto que eu acho bem interessante, eu cruzei isso, está lá no report, é que
a oferta e a demanda de ouro não tem tanto impactado no preço. Embora a oferta esteja ali em patamares estáveis, a mineração consegue produzir um tanto, a reciclagem de ouro consegue produzir outro tanto, o que a gente observa é que mesmo a oferta estando equilibrada, mesmo a demanda estando equilibrada, não há uma variação de preços especificamente controlada por oferta e demanda. Existem outros fatores aí que pesam nessa tomada de decisão. Agora vamos entrar um pouco, a gente já falou oferta, demanda, lembrando que o ouro hoje tem as duas principais fontes de oferta dele no mercado são mineração, que é o número maior absoluto, mas a gente também tem muito ouro sendo reciclado, é algo que vale a pena. Vamos entrar agora aqui, a gente está vendo um pouco dos volumes do ouro. Vamos olhar o ouro como um ativo investível. Esse gráfico aqui é muito interessante porque ele mostra o seguinte, o ouro está em quarto lugar em termos de volume e liquidez, volume de negociações e liquidez. O ouro só perde para o S&P 500, que é a maior bolsa de valores do mundo, para os títulos do Tesouro Americano de 1 a 3 anos, que estão aí em segundo lugar como os ativos mais negociados do mundo, e existe um outlier aqui que são os JGBs, que são Japanese Government Bonds, que são os títulos de dívida do governo japonês. Mas a gente sabe que o Japão ele tem um problema econômico muito sério em relação à sua economia, que ela é uma economia estagnada, uma economia que não cresce. Ela depende muito dessa emissão de dívida do governo japonês. Então, hoje, o ativo mais líquido do mundo, o ativo mais negociado é o ativo do governo japonês, porque ele historicamente honra suas obrigações, mas a gente vê também que aí ele é um ponto totalmente fora da curva, repito, é um outlier. Mas o ouro, como ativo de investimento, ele é extremamente interessante, ele está em quarto lugar em termos de volume de negociação e em termos de volume de liquidez. Vamos lá passar para o próximo tópico. Olhando para o ouro como investimento, é que a gente precisa notar também que desde 1971 os retornos que ele paga são muito estáveis. Você investe em ouro e não dá para afirmar que é com certeza, mas os dados históricos indicam que o ouro sempre se valorizou em relação a outros ativos. A gente vê aqui desde 1971, não precisamos nem pegar dos últimos 10 anos que está nessa parte. O ouro se valorizou desde 1971 10.612%, as commodities 10.694%, ações, de uma forma geral, da economia americana 10.939%, aqui a gente tem os bonds, que são os títulos de dívida do governo americano, que se valorizaram 6.000%, e por fim, o dólar americano se valorizou 5.000%. Só que agora aqui vou trazer para vocês um dado que também é muito interessante, que é a relação do ouro com inflação e deflação da moeda americana. Ah, mas você vê que ali o ouro variou um pouco menos do que ações, mas ele se manteve muito estável, o preço do ouro ele é muito estável, ele não sofreu tantas oscilações, ele não passou por crashes, igual a gente viu em 29, a gente viu em 87, final da bolha.com, final dos anos 90, começo dos anos 2000, crash de 2008 e agora a gente está vivendo um crash aí que começou no dia 10 de março. Olhem para vocês verem aqui nesses dois dados, anos em que a economia americana do lado esquerdo teve deflação e anos que a economia americana teve inflação relativamente alta, apesar que a gente não pode nem falar de inflação alta porque a gente está no Brasil, mas vamos vendo aqui que mesmo em anos de deflação, ou seja, quando as coisas caíram de preço, isso é muito importante, tudo caindo de preço nos Estados Unidos, o valor nominal do ouro subiu 5% como média e o retorno real em cenário deflacionário também foi positivo. Em inflação alta, o ouro teve um retorno relativamente alto, mas o retorno real também foi expressivo. Ou seja, o ouro é um ativo que se comporta muito bem em cenários deflacionários e cenários inflacionários. Voltando a dizer, o ouro é um ativo extremamente estável. É importante que você tenha ouro na sua carteira. A questão do ouro comparado com outras moedas fiat, uma comparação histórica, é esse aqui que o gráfico nos mostra. O ouro, apesar de aqui até o ano de 1940 e alguma coisa, o ouro ter perdido um pouco de valor no dólar, mas aí a gente estava naquele cenário de guerra, da economia do mundo passando por os Estados Unidos endividando as outras economias para cobrar a dívida de guerra. Teve uma pequena variação, né, mais nessa parte aqui em relação ao dólar e o ouro.
Mas depois disso, desde 1940, enfim, dos anos 40, depois de 1941, segundo indica aqui o gráfico, o ouro permaneceu estável em relação às outras moedas. Quer dizer o quê? Que as outras moedas se depreciaram, perderam valor em relação ao ouro. Então, agora a gente já pode, com essa quantidade de dados, chegar numa informação muito importante, que o ouro é extremamente estável. O ouro, ele não se sujeita aos intempéries da economia, aos intempéries de mercado. Inclusive, nesse site gold.org, e isso está no meu relatório, você pode verificar que os próprios bancos centrais tomam a decisão de investir em ouro porque eles acreditam que o ouro é o safe asset haven. Ou seja, é o paraíso de segurança dos ativos. É esse o principal motivo para 76% dos bancos centrais pelo qual eles têm em suas reservas grandes volumes de ouro. Passando aqui a gente está voltando para o gráfico anterior, ele é muito importante porque a gente volta nesse ponto da liquidez, mas agora vamos responder a pergunta, bom, o Bitcoin é o ouro digital ou não é? Não, o Bitcoin não é o ouro digital, pelo seguinte, o Bitcoin ele é a evolução do conceito de reserva de valor proporcionado pelo ouro. O ouro ele tem uma característica que ele tem um valor intrínseco. As pessoas demandam ouro pela sua utilidade. Isso é histórico, aconteceu com o passar dos anos. O ouro ele não tem uma utilidade pura e simples de reserva de valor, apesar disso ser importante. O ouro, ele tem sim um grande apreço da indústria de joalheria. E nós, seres humanos, nós temos desejos, nós temos vontades. E essas vontades, algumas vezes, coincidem com o perfil de consumo de ouro, como a gente viu nos dados exibidos ao longo desse vídeo. O Bitcoin, ele é muito importante porque ele é o primeiro ativo totalmente descentralizado. Ele é uma reserva de valor não sujeita a manipulações de governos e bancos centrais. Os bancos centrais eles têm muito ouro em seu estoque, eles podem manipular a oferta, eles podem manipular a demanda. O Bitcoin ele é totalmente seguro. Então, aqui a gente acredita, dado isso, que um portfólio de investimentos, além de ter o Bitcoin, que é a evolução do conceito como todo, apesar de não trazer um valor intrínseco como produto, como finalidade útil, ele também é bem importante para estar no seu portfólio. Agora, pessoal, se vocês querem saber como investir em ouros com mais detalhes, querem saber onde que vocês compram tokens, em que bolsas que negociam essas ações, não perca o próximo vídeo. Se você está assistindo esse vídeo depois que o próximo vídeo já foi postado, o link vai estar aqui na descrição. Nesse meio tempo, curta, compartilhe, baixe o relatório, tudo que eu me referi vai estar aqui na descrição e até o próximo vídeo.